Mais uma quarta-feira, mais um dia de Tech News. Bem-vindo ao 20 Café. Hoje vamos falar do que a Apple anunciou ontem no seu evento com o nome One More Thing, que aconteceu ontem em direto pelas 6 da tarde aqui de Portugal. Vamos também falar de outro evento que aconteceu ontem quase ao mesmo tempo, mas desta vez da Xbox, onde marcaram o lançamento oficial das novas Xbox e mostraram imensos jogos novos com upgrades para as consolas Next Gen. Vamos falar de como a Samsung poderá estar oficialmente a tornar-se uma concorrente mais séria à Apple no mercado dos tablets. A Google parece que está a arranjar maneiras de lucrar dinheiro contigo, agora que cada vez está mais impedida de te roubar e vender as informações pessoais. A OnePlus está cada vez mais típica marca chinesa de smartphones e deverá lançar uma carrada de OnePlus 9 diferentes para o próximo ano. A Apple descobriu que uma das suas maiores empresas de montagem, a Pegatron, está a violar os direitos de trabalhadores no Taiwan. A FDA na América aprovou uma funcionalidade no Apple Watch que vai evitar que tenhas pesadelos durante a noite, acho eu. Vamos já falar sobre isso. Se o teu smartphone tiver já alguns anos e não tiver atualizações do sistema operativo Android, poderás estar em maus lençóis. Também vamos falar já sobre isso. E por fim temos novamente a lista de telemóveis mais vendidos do mundo neste último trimestre, onde vamos ter uma noção do que é que está a ter mais sucesso ultimamente. Ontem então foi o evento da Apple. Um dos eventos se calhar mais importantes desde o evento de 2007, onde foi lançado o iPhone, pois ontem foi onde a Apple finalmente nos trouxe os tão aguardados Macs com os novos processadores Apple Silicon em vez de processadores da Intel, pela primeira vez no mundo. As promessas até foram enormes, até 5 vezes mais potência que o portátil mais vendido pelo mesmo preço, tanto em CPU como em gráficos, uma eficiência extremamente elevada com processadores que gastarão pouco mais de 10 watts, quando comparados aos i7 e i9 de 45 watts, RAM e outros componentes embutidos no próprio chip. Isto tudo resulta em MacBooks muito mais finos e leves, com muito mais duração de bateria de até 20 horas, com uma potência que rivaliza até alguns Intel Core i9 de portáteis mais recentes. Os gráficos que a Apple apresentou, no entanto, são bastante vazios, mas vamos ver como é que são os reviews quando chegarem ao YouTube. O novo chip da Apple chama-se então Apple M1, é um processador de arquitetura ARM octa-core com 4 cores de alta potência e 4 cores mais eficientes, com uma gráfica de até 8 cores embutida com 128 unidades de processamento, capaz de destruir qualquer solução de gráficas integradas da Intel e chega mesmo até a rivalizar algumas Nvidias recentes, mas mais fraquinhas encontradas em ultrabooks, como as MX 350. Apresentou então ontem 3 novos Mac, começamos pelo mais barato, que foi o novo Mac Mini, que já estamos à espera, pois foi o Mac que era vendido como Developer Kit com o processador A12Z do iPad Pro 2020, anteriormente para os developers irem testando e portando as suas apps para ARM, mas que agora traz obviamente o novo processador M1. Começa em 8 GB de RAM e 256 GB de SSD, que a Apple também promete que agora é muito mais rápido. Pergunto-me se já são PCIe 4.0. O chip Wi-Fi também é embutido no próprio processador, pelo que agora todos estes novos Macs trazem Wi-Fi 6, que já não era sem tempo. Este novo Mac Mini é extremamente mais potente que o Mac Mini anterior e é muito mais silencioso. Leaks sugerem que o M1 neste Mac Mini chegará até 18 watts, o que será muito mais potente que a versão M1 encontrada, por exemplo, no MacBook Air. Este Mac Mini deverá rondar aqui em Portugal os 800€, que sinceramente não é muito mau para o PC que é super pequenino e principalmente da marca que é. Falando no Air, este agora ainda é mais fino e leve que o Air anterior, não tendo absolutamente ventoinha nenhuma e é completamente silencioso, mas mesmo assim até 3.5 vezes mais potente que o MacBook Air anterior e com gráficos também muito mais potentes, o que não é de admirar, pois o anterior sobreaquecia que se fartava. Este terá o M1 a funcionar até 10 watts, um pouco menos que o Mac Mini. Este novo Air promete ter uma duração de bateria até 18 horas agora, comparado ao anterior que prometia até 12 horas. O preço deste irá manter-se igual aos anteriores, ou seja, temos mais potência, mais bateria e muito mais eficiência pelo mesmo preço, não nos podemos queixar muito. Rondará então uns 1160€ aqui em Portugal na versão base. Por fim temos o novo MacBook Pro de 13 polegadas, também um pouco mais leve, mas de resto bastante equivalente ao anterior, mas muito mais silencioso, porque este agora apenas tem uma única ventoinha mais pequena que só por si própria já vai ajudar o M1 a puxar também até 18 watts como o Mac Mini, de forma constante e durante muito mais tempo. Este promete ter uma duração de bateria até 20 horas agora, quando os anteriores prometiam até 10 horas, portanto temos o dobro da bateria e ainda mais potência. Também manteve o preço, começará pelos 1480€ aqui.
Mesmo assim, temos noção que estes novos Macs, todos eles têm um processador extremamente mais eficiente do que qualquer Intel ou AMD, podem não ter a mesma potência, mas têm muita eficiência, pelo que até com ventoinhas pequenas deverão ser extremamente silenciosos e raramente as ligar. Mas quanto à performance em si, comparado a outros Mac, Intel ou até outros processadores, só mesmo esperando para ver reviews e comparações que aparecerão pela internet no futuro. Estes Macs já estarão disponíveis para compra no site oficial e deverão chegar às lojas nas próximas semanas. Ontem também foi dia do evento da Xbox e foi mesmo um dia em grande. As novas Xbox foram ontem lançadas oficialmente para todo o mundo. A nova Series X e Series S são assim oficiais e já como era de esperar, esgotadas em todo lado. A Microsoft, no entanto, promete mais unidades dentro de poucas semanas, ao contrário da PS5 que só promete mais unidades para janeiro ou fevereiro, infelizmente. As duas consolas Series X e Series S têm 200€ de diferença, mas jogarão todos os mesmos jogos, apenas com potências diferentes. A Series X é mais indicada se tiveres um TV ou ecrã 4K, queiras a consola mais potente do mercado para ter os melhores FPS possíveis e a melhor qualidade gráfica de sempre numa consola. Por outro lado, a Series S é 200€ mais barata e irá jogar tudo igual, apenas com um limite de 1440p de resolução, mas em alguns jogos mais simples até 120 FPS, como por exemplo Minecraft ou Ori and the Will of the Wisps, que já prometeram que atingiriam os 1440p 120 FPS, mas a maior parte deles deverão mesmo ficar pelo Full HD 60 FPS. Se apenas tiveres uma TV ou um monitor 1080p e não deres valor a muito mais que 60 FPS, se calhar a Series X é uma boa escolha. O maior limite será mesmo a memória, que será metade da sua irmã maior, apenas 512GB, o que resultará em cerca de 400GB livres para o utilizador. De resto, partilhará todas as mesmas tecnologias da maior e também terá Ray Tracing. Será também a consola mais barata das lojas, chegando até a ser mais barata que a própria Nintendo Switch. No evento ontem, a Xbox apresentou também durante várias horas imensos jogos ou jogos com updates Next Gen que vão sair para a consola, e teve imensas entrevistas com developers dos mesmos jogos, inclusive jogaram em conjunto um pouco de muitos deles e discutiram ideias, enquanto estavam constantemente a referenciar as opiniões dos jogadores e a colocá-los no centro das atenções. A Microsoft com certeza aprendeu com o lançamento da anterior Xbox One de como não publicitar uma consola, e está desta vez a fazer jogadas que fez antigamente com a Xbox 360, que na altura fez imenso sucesso. Com a anterior Xbox One, a Microsoft focou-se imenso em entretenimento digital, serviços e aplicações, em vez de se focar nos jogos. Focou-se em utilizar a Xbox One como central de entretenimento da tua sala, onde ligas a tua TV Box, vês Netflix e YouTube, e onde usavas os comandos e outras coisas. E isto caiu de forma tão errada entre os jogadores que a consola perdeu completamente a guerra da geração passada. Desta vez a Xbox está completamente focada nos jogadores e nos próprios jogos, bem como em ajudar os developers a criar os melhores jogos possíveis na consola, uma tática que foi usada na era da 360 com muito sucesso. Se estás a pensar, no entanto, comprar uma PS5 e estás indeciso entre a versão de 400€ sem leitor de discos ou a versão de 500€ com leitor, vê o vídeo aqui no canal onde falamos sobre isso e talvez te ajude a esclarecer algumas ideias. Também iremos lançar no futuro próximo um vídeo equivalente a falar melhor das duas versões desta Xbox. Continuando, e como falámos no nosso Twitter, segue-nos caso ainda não sigas, parece que finalmente a Samsung está a tornar-se uma concorrente mais séria no mundo dos tablets contra os iPads da Apple. Nesta mais recente análise da venda dos tablets e iPads neste terceiro trimestre de 2020 e comparando aos anos anteriores, parece que a Samsung tem vindo a crescer imenso de ano para ano, cerca de 89% por ano de crescimento. E enquanto a Apple também tem vindo a crescer, tem sido a uma velocidade muito mais lenta. A Apple continua bastante acima da Samsung em vendas de tablets, mas a Samsung está finalmente a chegar-lhe aos pés, e se continuar a esta velocidade pode mesmo virar uma concorrente de peso. É um facto que a Samsung finalmente, após tantos anos de tablets e apenas medianos, começou-se a aplicar mais a sério neste segmento, e os novos Tab S7 e S7 Plus são o exemplo mais recente disso. Por outro lado, os iPads da Apple com o iPadOS estão cada vez mais avançados e mais potentes, rivalizando a potência de computadores, e continuam a ganhar na qualidade e quantidade das apps profissionais, o que os ajuda a manter no top 1. Se tu usas a app Google Photos, seja para guardar as tuas fotos na cloud da Google, seja simplesmente como galeria, fica a saber que a Google, que é uma empresa que oferece quase tudo de graça, mas depois tenta apanhar-te o dinheiro de outras formas, está neste momento a tentar implementar funcionalidades nesta app que te tentam convencer a gastar dinheiro. Por exemplo, descobriram em código oculto da app que num futuro próximo certas funcionalidades de edição de fotos vão ser bloqueadas através de uma ou mais compras integradas, bem como outras funcionalidades.
Isto, infelizmente, espera-se que comece a alastrar para outras apps da Google que até aqui eram completamente gratuitas. Parece que o OnePlus 9 vai ser lançado com mais do que 2 tipos de modelos. Até aqui, desde há uns anos para cá, os novos OnePlus topo de gama saíram aos pares, por exemplo o OnePlus 8 juntamente do OnePlus 8 Pro. Mas como já falámos na última Tech News, a OnePlus está cada vez a tornar-se mais numa empresa típica chinesa, que está com a ideia de encher o mercado com OnePlus diferentes quase todos os anos. Agora os últimos leaks apontam para que os próximos OnePlus 9 saem com 4 modelos diferentes, sendo um modelo do OnePlus 9 e 3 modelos do OnePlus 9 Pro. Uma das maiores empresas de montagem de iPhones no Taiwan, a Pegatron, teve as suas encomendas e produção completamente suspensas pela própria Apple, após descobrir que a Pegatron anda a violar direitos dos empregados, forçando-os a trabalhar mais do que o que deviam, utilizando maneiras de trabalho pouco éticas e chegando mesmo a falsificar documentos e fichas de pagamentos de ordenados e horários para obrigar os empregados, mais novos principalmente, a trabalhar até 2 turnos seguidos, mesmo que durante a noite. Após saber da suspensão por parte da Apple, a Pegatron já veio dizer que já despediu o chefe encarregado destas secções de montagem e está a avaliar maneiras de resolver a situação por completo. É impressionante que às vezes é preciso um enorme abra-olhos para estas empresas entenderem o que estão a fazer. O FDA na América aprovou uma nova app para a saúde para o Apple Watch, que alegadamente ajuda a acabar com os pesadelos enquanto dormes. Muito resumidamente, a Apple e o Apple Watch em si analisam os teus movimentos durante a noite, ouve a tua respiração e outros dados que analisa para descobrir se estás a ter um pesadelo. Ao confirmar que estás, o relógio emite pequenas vibrações rápidas, de vez em quando, com o seu Taptic Engine, para te dar aquele pequeno toque para perceberes que o que estás a viver é apenas um pesadelo e para voltares mais um pouco à vida real. Esta app foi também aprovada para uso em tratamento de pacientes com PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, um trauma pós-guerra, por exemplo, ou algum trauma enorme no passado que provoque pesadelos no presente. Mesmo assim, se o relógio te acordar completamente sem querer, a Apple diz que deverás parar de usar a app, pois não é suposto ele te acordar completamente. Toda a gente vai reagir a isto de maneira diferente. Se tiveres um smartphone Android que já não recebe atualizações de sistema operativo há bastante tempo, poderás estar com problemas. Uma enorme parte da internet moderna funciona através de ligações encriptadas para segurança e para certificar essas ligações são usados certificados que têm todas datas de expiração. Até aqui tudo bem, desde que mantivesses os teus browsers e apps atualizados. A renovação dos certificados dos sites era automática e sem nenhum problema. O problema foi agora. Ao que parece, uma das maiores empresas de criação de certificados do mundo, a Let's Encrypt, veio agora dizer que a renovação destes novos certificados vai deixar de ser compatível com Androids abaixo do 8, excluindo este. O problema é que, devido à imensa dificuldade que as marcas e a Google têm em atualizar o Android e os seus telemóveis, ainda hoje, novembro de 2020, o Android 6 Marshmallow é ainda a segunda versão mais utilizada do mundo, logo após o Android 8 Oreo, que é a mais usada, o que é um bocado inacreditável, pois o 6 é uma versão já com mais de 5 anos. Sem querer estar a detalhar muito, as versões Android abaixo do 8, todas juntas acontam para mais de metade do mundo dos Androids, o que significa que, a partir da expiração deste último certificado da web, por volta de setembro do próximo ano, metade dos Androids do mundo vão deixar de conseguir aceder à maior parte dos sites e aplicações sem qualquer solução, pois a solução é apenas atualizar o Android, que não é possível na maior parte dos casos. E temos novamente a lista de smartphones mais vendidos no mundo neste último trimestre, e o mais chocante é que, por muito que mandem vir que, por exemplo, o iPhone SE é muito mau para 2020 e para o preço, comparado à concorrência, o que é um facto é que o novo SE foi o segundo smartphone mais vendido do mundo neste último trimestre, estando em primeiro lugar o iPhone 11. O resto da lista é composta pelos telemóveis de baixa e média gama da Samsung, o Galaxy A21s, o A11 e o A51. Depois alguns de baixa gama da Xiaomi e mais outros de baixa gama da Samsung. Parece que o mundo todo quer telemóveis abaixo de 500 € e de marcas que mais conhecem, como iPhones ou Samsungs, como escolhas principais. Uma coisa que também pode explicar o bom sucesso do novo iPhone SE é o facto de ele ser o único telemóvel do mundo com um tamanho muito pequeno e uma potência de flagship que muita gente procura. Agora, com o novo iPhone 12 mini, a Apple está a tentar oferecer um real flagship num tamanho até mais pequeno que este SE, por isso não me admira que este comece a vender imenso. E estas foram as novidades desta última semana. Se gostaste, deixa o like e não te esqueças de subscrever, caso ainda não o tenhas feito, porque estás sempre a chegar cá novo conteúdo. E se já o fizeste, seja bem-vindo à comunidade. Passa pelo nosso site bintcafés.com e pelas nossas redes sociais, estamos sempre ativos por lá. Vemo-nos no próximo vídeo. Peace!